Que Jesus nos abençoe a todos e derrame sobre cada um de nós as suas energias benfazejas. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um texto do Espírito Sheila, que se encontra no livro Passos da Vida, de autoria de Espíritos Diversos, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E as reflexões estão baseadas em uma palestra da Maíse Braga. É claro que de uma forma bem sucinta, porque a Maíse faz uma análise bem profunda dessa mensagem. A mensagem é intitulada Pontos Mortos. E como o título sugere, o texto fala de pontos mortos que existem dentro de nós. E Sheila começa a mensagem dizendo o seguinte: se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que, nas vibrações desequilibradas, jaz um ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade, para que se lhe extinga a perigosa existência. Isso é muito sério, porque, como sabemos, a nossa vida hoje é fruto das nossas escolhas. Por isso, o Espírito Sheila nos lembra que a presença da mágoa gera inquietude, e a inquietude causada pela mágoa gera um ponto morto no nosso sentimento. E esse ponto morto requer boa vontade para solucionar esse problema. Lembrando que a mágoa é aquilo que nós não conseguimos perdoar, nem em nós mesmos, nem nos outros. E isso pode até parecer uma coisa irrelevante, mas a mensagem lembra que, além da vida física, aquilo que nós não conseguimos solucionar pesa tanto que gera infortúnio, e às vezes é necessária uma nova oportunidade, uma nova existência para poder recuperar esses infortúnios. E o que parece uma coisa pequena, mas que guardamos por muito tempo dentro de nós sem solucionar, vai assumindo proporções gigantescas. Vão se agigantando dentro de nós, transformando-se em ponto morto na nossa personalidade. E continua Sheila dizendo que, se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te a lembranças aflitivas, não ouvides que aí fizeste um ponto morto, exigindo-te reajuste. Sheila refere-se a lembranças que geram aflições em nós. Ela fala de coisas que o tempo nos pede para esquecer, mas que nós mantemos dentro do nosso coração. Coisas que deveriam ter sido resolvidas e que deveriam ter serviço de lição e de aprendizado, porque tudo que nos acontece aqui no plano físico, são coisas que precisam ser solucionadas aqui no plano físico, gerando assim aprendizados. Se assim não fosse, não precisaríamos reencarnar. Não voltaríamos muitas vezes em busca de nós mesmos e das pessoas que nós infelicitamos, porque, geralmente,
nós não voltamos para reencontrar aqueles que nós fizemos felizes ou com os quais não temos nenhuma dificuldade. Nós voltamos quase sempre em busca dos nossos reajustes e por isso Sheila nos lembra que a aflição que nós carregamos das coisas que não conseguimos esquecer é um ponto morto que nós vamos ter que reajustar e não levar para o outro lado da vida. E não duvidemos, muitas vezes nós mergulhamos na carne e saímos dela, trazendo e levando as mesmas questões não solucionadas. É por isso que hoje está muito difícil. Porque dizem os espíritos, nós estamos vivendo num tempo em que nós temos que ser laborativos, nós precisamos ser positivos, precisamos ser equilibrados, precisamos buscar qualidades morais, conquistar qualidades morais que nos foram indiferentes em outros momentos, ou que até desprezamos em outras existências. Continua a mensagem. Se a aversão te vence a tranquilidade ante a voz de um companheiro que se te apresenta menos simpático, aí surpreendes um ponto morto do passado, esperando por teu esforço na implantação da simpatia. Sabe aquela pessoa que nós reencontramos e à primeira vista nós temos uma verdadeira aversão àquela pessoa? E essa aversão chega ao ponto, às vezes, de não conseguirmos disfarçar. Então, ali existe um ponto morto que trazemos de outras existências. E a solução, por mais pesada, por mais sacrificial que nos pareça, a solução é transformar essa aversão em simpatia. Como? Observando a outra pessoa, tentando encontrar alguma semelhança conosco. E se nós não encontrarmos nenhuma semelhança, se só vermos diferenças, pelo menos que tenhamos um olhar de condescendência para com o outro e nos colocando no lugar do outro, imaginando que se nós estivéssemos na situação do outro, talvez nós fôssemos tão desagradáveis quanto ou até mais. E o texto nos pede que nós transformemos a aversão em simpatia. Ele nem pede para que nós o amemos no primeiro momento, que o ideal seria, mas pelo menos que transformemos a aversão em simpatia. Continua o texto. Se encontras no trabalho um associado de tarefa, cuja cooperação desejarias prescindir, à face do mal-estar que te impõe, aí possuis um ponto morto do caminho que precisas superar com a diligência do bem. Muitas vezes, nós sentimos o mal-estar quando estamos na companhia de uma determinada pessoa. Pessoa essa que não tem nenhuma afinidade conosco. Pode ser que aí esteja um desafeto do passado, que de repente está ali próximo a nós, seja no trabalho ou em qualquer outro lugar, e ali nos convidando à mudança de atitude, à mudança de olhar, à mudança de direção. A mensagem nos lembra
que precisamos superar por meio da prática do bem. Se alguém, continua a mensagem, se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamento de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes de passadas reencarnações, aí te oferece um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo com a aplicação de tolerância em auxílio de ti mesmo. A mensagem nos diz que essa animosidade é um ponto morto que trazemos de outras vidas. E somos convidados a transformar a animosidade em um sentimento nobre, como? Através do exercício da tolerância. E diz o texto que é em benefício de nós mesmos, porque o ponto morto que foi gerado por nós mesmos, né? Então, tudo que nós fizermos, qualquer movimento que nós fizermos para desfazermos esse ponto morto, nós estamos fazendo em benefício de nós mesmos. Porque a animosidade é nossa e não do outro. E a mensagem continua. Se em teu círculo de fé surge um irmão de ideal com quem te desarmonizas, tentando-te às vezes a abandonar os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te de que aí formaste um ponto morto, que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. O texto nos lembra que uma desarmonia íntima que propõe o abandono das nossas tarefas nobres é um ponto morto dos compromissos que nós assumimos antes de voltar para cá e não estamos cumprindo. É claro que isso gera várias questões. Uma delas é não avançarmos, é não evoluirmos. Outra é não realizarmos aquilo que nós imploramos para realizar. Impedindo de termos a nossa melhoria. A melhoria de nós mesmos e da vida em torno de nós. E é claro que isso ficará marcado na nossa consciência como remorso de não termos feito todo o bem que prometemos fazer. Diz-nos a mensagem que o ponto morto do compromisso que nós não executamos tem uma solução. Qual? A fidelidade, a tarefa do amor, sem desistir. E nos dias atuais é complicado não pensar em desistir. Muitas vezes a gente acorda e pensa: meu Deus, dê-me força e coragem para viver este dia, sem me deixar impregnar pelas energias negativas, pelo pessimismo, pelas loucuras de um tempo tão difícil, tão conturbado em que nós vivemos. E trazendo para o nosso movimento espírita, geralmente nós nos deparamos com uma realidade bem diferente dessa que é proposta pelo Espírito Sheila. O nosso movimento, quando nós nos desarmonizamos com qualquer companheiro de caminhada, nos afastarmos da tarefa, às vezes da casa espírita e até do movimento, né? E a mensagem nos sugere uma outra direção, um outro movimento. E continua o Espírito Sheila. Todos
Trazemos do pretérito pontos mortos que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada. Almas livres, dizem os espíritos, só banindo da nossa estrada os pontos mortos que nos paralisam. E só haverá real liberdade para nós quando nós nos analisarmos sinceramente e admitirmos que esses pontos mortos foram gerados por nós mesmos, que o desequilíbrio é uma ação nossa, e só assim poderemos transformar pontos mortos em pontos de luz. Amarguras e pesares, continua Sheila, de sabores e desencantos, são regiões traumáticas de nossa alma que nos compete sanar, usando os antissépticos da bondade e do perdão, do sacrifício e da renúncia. Lembra-nos a mensagem que pontos mortos são regiões traumáticas e que se cura com uma nova energia mental, com a energia do perdão, com a energia da bondade, do sacrifício e da renúncia, ou seja, uma mudança de postura, uma mudança de direção. E continua o texto: ninguém na terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Rendamo-nos à serenidade e à paciência no serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus, porque o Mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Lembrando que morte é quando nos escravizamos ao que a vida pede para esquecer e transformar. Equilíbrio do corpo mais saúde moral significa vida renovada. Bom, meus irmãos, e quando os espíritos falam desses pontos que existem no nosso sentimento, eles estão falando da escolha que nós devemos fazer, de continuarmos enfermos ou termos uma saúde real, que não é só a saúde do corpo, mas a saúde psíquica e a saúde emocional, ainda que relativa, para que nós possamos sair dessa atual existência em condições melhores do que saímos em outras ocasiões. Que Jesus nos abençoe e continue com cada um de nós.